depois do comunicado de imprensa emitido na última quarta-feira pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia, dando conta da venda das participações da Galp Energia na área 4 da Bacia de Rovuma, esta quinta-feira o Instituto Nacional de Petróleos, INP, através do presidente do Conselho de Administração, Nazário Bangalan, veio a público informar que a petrolífera portuguesa ainda vai fazer uma submissão formal do processo de venda dos seus ativos à ADNOC, Empresa Nacional do Petróleo de Abu Dhabi. A ADNOC vai submeter oficialmente o processo e a partir daí vamos, se for o caso, entender o que é. Mas é um processo que tem que ser submetido oficialmente para entendermos a instituição que está por detrás. Mas como estava a dizer, como tu repetiste, algo que está na lei, não é algo extraordinário. Então as concessionárias estão livres de fazer transação direta ou indireta. O PCA do INP falava esta quinta-feira à margem da assinatura dos contratos de concessão para a pesquisa de petróleo nas bacias de Angoche e Save. O governo, a multinacional chinesa KNOC Hong Kong Holding Limitada e a empresa nacional de hidrocarbonetos CNH assinaram esta quinta-feira 5 contratos de concessão para a pesquisa e produção de petróleo nas bacias de Angoche e do Save. Os contratos têm a duração inicial de 8 anos, estando prevista a sua cessação em caso de fracasso na prospecção do recurso. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, Carlos Zacarias, explica a importância do acordo selado entre as partes. Para o governo de Moçambique, a assinatura destes contratos representa um enorme sucesso no cumprimento do programa quinquenal do governo 2020-2024, referente ao setor dos recursos minerais e energia. Para o alcance deste nível de execução, contribuíram em grande medida a política e o quadro legal e regulatório aprovados pelo nosso governo para o exercício das operações petrolíferas em Moçambique. Entretanto, o ministro Carlos Zacarias recomenda às empresas a cumprirem com os padrões internacionais de exploração na indústria de hidrocarbonetos. Pelo que recomendamos que a SNOC e a NH cumpram com o programa de trabalho estabelecido nos contratos de concessão, observando sempre a legislação petrolífera conexa em vigor, particularmente a legislação ambiental. Apelamos assim aos concessionários a fazer uso de tecnologias que impactem o mínimo possível no ambiente, de modo a permitir que as operações petrolíferas coexistam com outras atividades econômicas de forma sustentável. Os contratos assinados esta quinta-feira resultam do 6º concurso para a pesquisa de hidrocarbonetos, lançado em novembro de 2021 pelo Instituto Nacional de Petróleo. Moçambique e os restantes países que ratificaram o Acordo de Comércio Livre em África poderão beneficiar de um fundo de ajustamento e compensação caso enfrentem dificuldades na implementação do projeto. A informação foi avançada pelo Diretor Nacional Adjunto do Comércio Externo no Ministério da Indústria e Comércio, Ali Moussa. O Fundo de Ajustamento e Compensação visa responder às situações em que um país membro, no seu processo de implementação do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana, venha a sofrer efeitos negativos. Um dos efeitos são aqueles que fazia referência. Então, a partir daí, desencadeia-se um processo que vai permitir com que o país não sofra as consequências negativas. Ali Moussa garantiu que o fundo criado pela União Africana não abre espaço para o endividamento dos países. Não se fala de dívidas, não está no projeto da Zona de Comércio Livre Continental Africana a questão de dívidas. É verdade que todo país que vier a afirmar que teve impactos econômicos negativos devido à implementação do protocolo do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana terá que passar pelo processo de levantamento exaustivo, não é? Até que se identifique que de facto resulta
do processo de entrada ou implementação do acordo que cria a Zona de Comércio Livre. No processo de implementação do Acordo de Comércio Livre em África, Moçambique prepara-se para submeter a sua proposta tarifária ao Secretariado do Organismo Africano. Em meio a lamúrias pelo aumento de tarifas de telefonia móvel, o Conselho Municipal da cidade de Maputo e a Movitel pretendem minimizar os impactos desta subida com a instalação de 70 praças digitais, mais 7 centros de recursos digitais de internet Wi-Fi grátis nos bairros da cidade de Maputo. Para o efeito, a operadora e a Idelidade assinaram o memorando de entendimento que permite que os municípios de Maputo acedam ao mundo digital. Falando na ocasião, o edil Rezak Manique defendeu que o acesso à internet não deve constituir um problema para os munícipes. O acesso à internet não deve fazer com que tenhamos problemas. Com estas praças digitais, teremos os nossos jovens, estudantes, com acesso fácil à internet. Porque entendemos que os dias que correm é importante que nos tornemos digitalizados. Dentro de 6 meses poderemos ter, pouco menos, poderemos ter as praças digitais instaladas nos nossos bairros. Este memorando de entendimento não é apenas um acordo, mas uma promessa de um futuro melhor, inclusivo e mais brilhante para a nossa cidade. Ao abrigo deste acordo, o Conselho Municipal pretende abranger todos os bairros da cidade de Maputo e promover o acesso universal às plataformas digitais de comunicação e informação. O general Alberto Chipande acaba de esclarecer através da sua fundação não ter nada a ver com as atividades ilícitas praticadas pelo cidadão zairense Christian Malanga, morto no último domingo na República Democrática do Congo, enquanto liderava uma tentativa de golpe de Estado. Através de um comunicado divulgado esta quarta-feira pela Fundação Alberto Chipande, o general vincou o seu compromisso com os valores de promoção da paz, legalidade e desenvolvimento social. Ademais, a nota da Fundação, assinada pelo seu patrono, encoraja as autoridades a investigar todas as ações ilícitas praticadas pelo cidadão congolês em Moçambique. Refira-se que Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, foi das primeiras figuras políticas a reagir, tendo sugerido que o general Chipande deve explicar suas relações com Malanga, visto que esta situação pode colocar em causa a cooperação de Moçambique com os demais países da região. Na sequência, um outro comunicado, desta feita emitido pelo Instituto Nacional de Minas, afirma que as empresas Bantu Mining Company, CCB Mining Solution e Global Solution Moçambique não constam da base de dados do cadastro mineiro, não são titulares de licenças mineiras e nem sequer submeteram pedidos para operar no país. O Instituto Nacional de Minas esclarece ainda que das diligências feitas no registro das entidades legais, verificou-se que as 3 empresas acima referidas estão registradas sim no país, mas não como operadoras mineiras.